Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é quarta-feira, dia 22 de março de 2023. O evangelho de hoje é de São João, capítulo 5, versículo do 17 ao 30. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuraram matá-lo, porque, além de violar o sábado, chamava de Deus o seu Pai, fazendo assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade eu vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo fez. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhe dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. Em verdade eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo, está chegando a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhes o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirado com isso, porque vai chegar a hora em que todos que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo, eu julgo conforme o que escuto, e o meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o evangelho de hoje, continuação do evangelho de ontem, onde Jesus cura o cego, cura o paralítico no dia de sábado, lá nos pórticos das 5 ovelhas. No Porta das Ovelhas, a piscina dos 5 portas, lá em Betesda. E os judeus se revoltaram com Jesus, porque Jesus curou em dia de sábado. E Jesus vai dizer, justificando aos judeus, que meu Pai trabalha sempre, portanto eu também trabalho. Jesus já havia falado anteriormente que o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem. Jesus quer mostrar que a graça de Deus, a sua bondade e a sua misericórdia não tem dia, não tem hora, não tem lugar determinado. Em vez de se alegrarem os judeus com as curas que Jesus fez, com a graça de Deus, com o tempo que eles estavam vivendo, pois estavam contemplando face a face o Filho de Deus, o Messias, não. Procuravam matar Jesus, porque Jesus fazia algo que para eles, os legalistas, não estava de acordo. E agora, quando Jesus vai dizer que ele, além de violar o sábado, chamava Deus de Pai, fazendo igual a Deus, aí se causa grande revolta nesses fariseus, nesses judeus, porque
Jesus estava blasfemando. E assim Jesus vai mostrar para eles que o Filho não faz nada por ele mesmo, porque Jesus não veio fazer a sua vontade, mas a vontade do Pai que enviou. Jesus diz que ele faz o que viu o Pai fazer, e o Pai faz, e o que o Pai faz, o Filho faz também. O Pai ama o Filho e mostra tudo o que ele mesmo faz, e mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. O povo do coração fechado, endurecido, não se abre para a graça de Deus. Não vê verdadeiramente que Jesus é o Filho de Deus. É como a parábola dos vinhateiros. Quando veio o filho, o matam para tomar posse da sua herança. Jesus vai dizer que como o Pai ressuscita os mortos e dá a vida, o Filho também dá a vida a quem Ele quer. Que Deus não julga ninguém, mas que Ele deu essa missão ao Filho para poder julgar, para que todos honrem o Filho como honram ao Pai. E quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Jesus mostra para aquele povo de coração duro que aquele povo louva Deus com os lábios, mas os seus corações estão longe de Deus, porque endureceram seu coração, fecharam o coração para o Filho de Deus, que é aquele responsável, o qual Deus destinou ele para julgar, e ele é um justo juiz. Jesus vai dizer que quem ouve a sua palavra e crê naquele que enviou, possui a vida eterna, não será condenado, pois já passou da morte para a vida. A morte que o pecado causa em cada um de nós. Quem escuta a palavra de Deus se converte, esse sai da morte eterna do pecado e renasce para uma nova vida como filho de Deus. Jesus vai dizer que está chegando a hora, e que já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu o Filho possuir a vida em si mesmo. E deu-lhe poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Jesus vai nos dizer também que vai chegar a hora em que todos estão nos túmulos, ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram bem ressuscitarão para a vida eterna. Aqueles que para o mal morrerão na condenação eterna no fogo do inferno. A igreja nos ensina que na sexta-feira, quando Cristo foi crucificado e morreu, para ressuscitar no domingo, Jesus vai descer à mansão dos mortos, e aqueles que não escutaram a palavra de Deus, que não escutaram a palavra de Jesus, Jesus vai pregar para todos aqueles que morreram na mansão dos mortos. E aqueles que fizeram bem renascerão para a vida, e aqueles que praticaram mal participarão da condenação eterna. Eu julgo conforme o que eu escuto, meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que foi enviado por Deus. Jesus é o Filho de Deus, é o Messias, e nós precisamos verdadeiramente crer para podermos praticarmos a conversão, para nos arrependermos do nosso pecado e deixarmos a condenação eterna do pecado para nascermos para a vida nova e para podermos viver a graça de participar do reino de Deus junto com os anjos e santos. Portanto, meus irmãos, que nós possamos escutar a sua palavra e que a palavra de Jesus seja fecunda no nosso coração, possa transformar as nossas vidas,
para que nós possamos renascer para a vida eterna, no reino que Deus preparou para nós desde a criação do mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.